Tirando a nossa reportagem, microfone Jovem Pan Europa, o Luca Bassani trazendo as últimas informações. Luca, inclusive recebemos imagens de pontos que estariam sendo bombardeados na Ucrânia com fogo. Enfim, quais são as últimas informações que chegam à Europa? Ainda há informações contraditórias quanto ao segundo bombardeio, mas a agência Reuters divulgou que começou uma nova batelada, digamos, de bombardeios em cidades ucranianas estratégicas, principalmente as cidades do Mar Negro, como eu mencionei mais cedo, Mariupol e Odessa, que estão formalmente sob o controle ucraniano, então não tem separatistas russos agindo por dentro, uma ação direta do exército russo, além, é claro, da cidade de Kharkiv, que eu estive na semana passada e falei para vocês, uma cidade muito estratégica do ponto de vista militar, porque lá há grande produção de tanques e outros armamentos. Então, a Rússia tomando controle dessa cidade ou, eventualmente, dessas indústrias, ela acaba deixando a Ucrânia à mercê de doações estrangeiras de armamentos ou de recursos financeiros para que consiga se defender. Então, você consegue perceber que nesse jogo de xadrez, Putin tem feito a ofensiva de maneira bastante inteligente, apesar, obviamente, de todas as violações de tratados internacionais e do direito internacional. Agora também saiu aqui na Alemanha que a ministra de Relações Exteriores, Annalena Baerbock, anunciou que logo mais anunciará um pacote de grandes sanções à Rússia e que o povo alemão e que o governo alemão estão juntos em solidariedade a todo o povo ucraniano durante esse momento muito difícil. Eu até acho importante pegar um relato pessoal em relação ao que disseram que caso ocorra um bombardeio na cidade de Kiev, muitas pessoas utilizarão as estações de metrô como bunkers. E os metrôs em Kiev, assim como em grandes cidades da União Soviética, são muito bons. Inclusive o metrô mais profundo do mundo, que chama Arsenalna, a estação de Arsenalna, ela tem 105 metros de profundidade. Então a gente consegue compreender através da engenharia e da construção de todas essas estações por que elas são pontos de segurança caso ocorra algum problema. É realmente uma situação lamentável, uma fila de carros imensa saindo de Kiev, Kharkiv e de outras cidades ucranianas indo em direção ao oeste, onde está, obviamente, a cidade de Lviv e outras províncias que fazem fronteira com a União Europeia, com a Polônia, Hungria, Romênia, Eslováquia, e onde eventualmente haverá o primeiro fluxo de refugiados caso a guerra se intensifique e, obviamente, essa crise humanitária se torne ainda mais devastadora para o povo ucraniano. É isso, Luca Bassani, microfone Jovem Pan Europa. Luca, você continua conosco, a gente faz um rápido intervalo para a nossa rede de rádios. Em instantes voltaremos para a nossa transmissão para a rede Jovem Pan, mas a gente continua aqui na TV Jovem Pan News e nas plataformas como o Panflix. Agora são 8h13. Repita. 8h13. Bom, Luca, você falava sobre essa crise de refugiados, não sei há quanto tempo você mora na Europa, mas na metade dos anos 2010, 2015, 2016, nós acompanhamos essa crise dos refugiados. Os especialistas que nós ouvimos aqui também já falavam de que, dependendo da dimensão desses ataques e dessa própria guerra, o termo que se começa a utilizar é guerra realmente, de que maneira a crise dos refugiados pode aumentar naquela região da Europa? Bom, Thiago, eu cheguei na Europa em 2015, por volta exatamente da época em que houve o grande fluxo de refugiados sírios para a Alemanha. Inclusive, naquele final de 2015, mais de 1 milhão de sírios de outras nacionalidades provenientes do Oriente Médio foram aceitos na Alemanha como refugiados. E nós víamos aquelas imagens devastadoras por toda a Europa, todo o caminho dos refugiados através dos Balcãs, da Grécia, subindo eventualmente pela Hungria, pela República Tcheca até chegar na Alemanha, e essas pessoas sendo distribuídas para campos exatamente de refugiados que ainda existem na Europa. Temos na Grécia, por exemplo, o caso da ilha de Lesbos, onde fica um dos maiores campos de refugiados da Europa e tem uma crise humanitária muito grande, condições ruins, mas isso muito se dá não só pela própria dificuldade que os governos têm, a própria falta de vontade que eles têm de pegar e aceitar esses refugiados, mas também pela enorme quantidade. A Europa é um continente pequeno em área, mas grande em densidade demográfica. Aí agora estamos falando da Ucrânia, que é o país em maior extensão territorial unicamente europeu e que tem uma população muito grande, 41, 42 milhões de habitantes, os censos mais recentes calculam. Então a gente imagina exatamente que se parte dessa população que seja 1%, 5% já representa muita coisa, e os países europeus, muitos desses da fronteira, não têm uma condição econômica tão boa a ponto de poder aceitar ou receber esses
refugiados de maneira tão fácil. E isso, obviamente, que se tornará um problema político para cada um dos países, principalmente em alguns países como a Polônia e como também a Hungria, em que temos uma vertente um pouco mais radical, um pouco mais, às vezes até xenófoba nos governos, e isso dificulta o aceitamento de refugiados. Mas a Europa tem também não só um dever histórico de fazer isso, mas depois de todas as declarações que iria ajudar a Ucrânia caso um ataque acontecesse, vai precisar mesmo cumprir a sua palavra.